Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. Ukraine has been attacked from the north, the east and the south, and Russia has gained some territories. У столиці та Київській області з пів на 5 ранку чути вибухи. Ukraine accuses Russia of a massacre in Kyiv suburbs. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has accused Russia of genocide. Бережи вас Бог! Пробудись, 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 русская душа. О, просыпайся, о, просыпайся, о, просыпайся, Дева России. Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся в небеса Твоими баллистическими ракетами. Мы поднимаемся туда Твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Boa noite. Imagens chocantes, não é? Antes de falar qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para você. Um pouco boba, mas você vai me entender. Você crê em Deus? Eu vou repetir. Você crê em Deus? E a segunda pergunta, você está disposto a dar a sua vida por Ele? 2 semanas atrás, os voluntários da nossa igreja foram para a linha de fronte. Porque a linha de fronte hoje na Ucrânia é de 1.300 quilômetros de combate intenso. E tem muitas pessoas que não saíram de lá e estão continuando morando lá naquela região.
Eles estão precisando de alimento, de apoio. E nossa igreja, nós fazemos parte de um ministério voluntário chamado Caminho da Vida. A Ucrânia, na verdade, se tornou um grande país de voluntários. Dizem que o presidente da Rússia, Putin, fez 4 erros estratégicos. Primeiro, ele supervalorizou o poder do seu exército. Segundo, ele desvalorizou o poder do exército ucraniano. Terceiro, ele não esperava o serviço voluntário dos ucranianos. E quarto, ele não esperava que o Ocidente iria ajudar tanto a Ucrânia. A Ucrânia hoje se mobilizou. E eu confesso a vocês que a sua participação, sem a Junta de Missões Mundiais, sem a sua oferta, sem a sua oração, é difícil para nós fazermos a obra agora lá na Ucrânia. Eu peço ao pessoal da mídia colocar aqui o post da Junta de Missões Mundiais sobre a campanha desse ano. E a nossa equipe foi para, uma vez por mês, a gente está enviando uma van, a gente coloca produtos, alimentos, Bíblia. O pessoal foi para lá. E faltando 15 quilômetros para a linha de fronte, encontramos com um pastor local que está servindo as pessoas. E os nossos voluntários, 2 irmãos, meus amigos íntimos, colocaram colete de prova-bala, capacete, pegaram Bíblias, roupas, colocaram dentro de uma van e o pastor local perguntou: você crê em Deus? Os irmãos falaram: sim, mas você está disposto a morrer? Sabe, eu entendo quando a gente está num templo confortável e essa pergunta é feita, a resposta pode ser bastante fácil. Mas quando você está na linha de frente e as bombas estão caindo, é bastante difícil entender isso. Quando Deus olha para nós, Ele quer encontrar um coração que confia no Senhor, apesar de qualquer coisa. Você crê nisso? Eu convido a você que você abra a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 14. Eu gostaria de saber quem estava aqui no primeiro, no segundo culto, hoje pela manhã, aqui na igreja. Levante a mão. Ok? E quem está aqui pela primeira vez hoje aqui na igreja? Levante a mão também. Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 31. É a história de Jesus com os seus discípulos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos orar agora nesse momento. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, lendo a Tua palavra. Nós clamamos a Ti que Tu possas enviar o Espírito Santo para falar ao meu coração, porque eu também careço da Tua graça, e para falar ao coração de cada pessoa, cada irmão e irmã, cada pessoa que está nos assistindo agora online, para que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, como é andar sobre as águas no meio da guerra. Amém. Pastor Wander citou Pastor Valdemiro Timchak.
Pastor Vladimir Timchak, durante 20 anos, ele foi diretor da Junta de Missões Mundiais, dirigindo a obra batista brasileira no mundo. E ele foi chamado de apóstolo brasileiro. Deus fez muita coisa através dele. Talvez já muitas pessoas não lembrem dele. Mas eu lembro que antes, alguns meses, pastor Wander, talvez o senhor não sabe disso, eu não havia compartilhado com você. Ele havia escrito uma carta para mim. A gente já estava no campo da Ucrânia, a gente havia estudado em Recife. Já pensou? 2 ucranianos perdidos vieram para a terra do Brasil em 1998 e chegamos para uma cidade mais ucraniana do Brasil. Sabe qual foi a cidade? Recife, Nordeste. Fomos para lá, estudamos lá com Lubomir 6 anos e depois, quando nos terminamos o seminário, voltamos para a Ucrânia. Hoje faz 20 anos, pastor, que a gente voltou do Brasil para servir em solo ucraniano. Pastor Pinudo, é o senhor. Você sabe que lá na Ucrânia você é Pinudovski? A sua esposa sabe disso? Agora, quando eu vejo a sua esposa, eu entendo que os seus filhos são bonitos por causa dela. Aleluia, você concorda com isso? Vamos lhe ver. E pastor Valdemiro, a gente está trabalhando esses 20 anos agora na Ucrânia, mas quando o pastor Valdemiro já estava bem doente, ele estava dirigindo a Junta de Missões Mundiais e os missionários em cima da sua cama, no seu quarto, porque já estava tão doente. Muitas vezes a gente pensa que precisamos de uma saúde perfeita para fazer a obra de Deus. Muitas vezes a gente pensa que precisamos ter um bom bolso aqui para ofertar para a obra missionária. Mas sabe o que Deus procura? Deus procura um coração quebrantado que confia no Senhor a qualquer momento. E ele escreveu uma carta para mim. De vez em quando eu volto para ler aquela carta. E ele me deu 3 conselhos. Anatoly, você é jovem. Eu te peço em nome de Jesus 3 coisas. Primeiro, seja ousado. Pensa grande. Segundo, seja humilde. A humildade. Como é tão importante hoje a humildade. E terceiro, ame a sua esposa. Você vai precisar dela. Você me entende? Ela me entende, minha esposa. Parece coisas tão simples, mas até hoje, sabe, eu não entendia naquele momento, 20 anos atrás, eu não entendia o valor dessas palavras. Mas nos últimos 2 anos, Deus está fazendo uma revolução na igreja ucraniana, entre o povo ucraniano. E vocês viram essas imagens, e hoje de manhã, nos 2 cultos, eu já falei vários testemunhos sobre a dificuldade que nós encontramos hoje na Ucrânia. Eu confesso a vocês, eu já falei isso pela manhã, vou repetir agora. No primeiro mês da guerra, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu amo ler a palavra do Senhor. Eu entendo a importância de ler a Bíblia de manhã. O Novo Testamento, geralmente eu leio, e de noite eu leio o Antigo Testamento. Mas quando começou a guerra, as emoções, o estresse era tão forte que eu não conseguia abrir a Bíblia. Na verdade, eu abria a Bíblia, mas não entendia nada. Você já passou pelo momento quando você abre a Bíblia e zero, parece uma parede? Eu também passei. O que me salvava era o versículo do dia no meu telefone. Mas depois, aos poucos, Deus começou a cuidar do meu coração. Ele começou a colocar os textos que começaram a fazer uma diferença dentro do meu coração. E um dos textos é esse aqui que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que você agora fique focado nesse texto de Mateus 14, 28. É uma oração de Pedro. E eu quero chamar a sua atenção para 4 verdades que eu encontro aqui nesse texto. Primeira coisa, garantia da presença de Cristo. Veja o que Pedro está dizendo. Lembram o contexto. Eles estavam pregando o evangelho o dia inteiro. De noite, Jesus disse aos seus discípulos: pegam o barco, vão para outro lado. Eles entraram no barco, foram para outro lado. E Jesus ficou no monte orando, falando com seu pai. Ele precisava de uma força.
Mas começou a tempestade, como foi ontem aqui no Rio. A gente ficou surpreso com a quantidade de chuva que caiu aqui. Foi mais ou menos assim lá no barco. E a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas e quando os discípulos viram alguém indo, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. E Pedro falou essa frase, a primeira coisa: Senhor, disse Pedro, se és tu. Como é importante para cada um de nós ter confirmação 100% que é Senhor que está por trás de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu não sei que momento você está passando agora na sua vida. Talvez você vive o melhor momento da sua vida. Mas talvez você passa pelas algumas dificuldades, como os discípulos estavam lá sobre aquele mar tão agitado. E Pedro fez uma pergunta certa: Senhor, és tu? Eu falei para vocês que quando começou a guerra e nós percebemos que Deus está abrindo a porta para nós para sair da Ucrânia, nós saímos da Ucrânia e primeiros 6 meses nós passamos entre a Polônia e a Alemanha servindo aos refugiados, fazendo um monte de coisas. Através da sua participação nós fizemos acampamento na Alemanha. E pastor Robson, eu não sabia que ele jogava bola tão bem, até melhor do que pastor Pinudo. Mas pastor Pinudo prega muito bem. Fizemos o trabalho na Alemanha, lembra? Mas quando vocês foram embora, nós estamos diante de uma crise. O que a gente faz? A gente fica aqui na Alemanha ou a gente volta para a Ucrânia? 5 meses se passaram. E nós colocamos uma decisão que até dia 31 de julho de 2022, 5 meses depois da guerra começar, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente permanece aqui, porque as nossas crianças deveriam ir para a escola. E a gente duvidava se o nosso lugar é lá ou se o nosso lugar é na Ucrânia. Pastor Wander veio, eu tive muitas conversas terapêuticas com ele. Louvo a Deus pela vida dele. E sabe, até o dia 31, a gente não tomou nenhuma decisão. Deus não foi claro conosco. Mas a gente queria saber: Senhor, o que tu queres de nós? Onde nós podemos servir para ti? E no dia 31, isso foi um domingo, a gente na casa dos alemães, ficamos lá fora e Irina acordou e ela disse o seguinte: Anatoly, hoje pela manhã eu li o texto de Provérbios 16:33. Sabe o que está escrito lá? O homem joga o sorteio, mas Deus dá a resposta. Eu já sabia que na Bíblia os apóstolos faziam alguma coisa parecida, mas nós como família nunca tínhamos feito isso. E nós colocamos as crianças, colocamos 8 pedaços de papel. Nos 4 papéis estava escrito Ucrânia, nos 4 papéis estava escrito Alemanha. E a gente orou assim: Senhor, qualquer placar que dá para um lugar, 4-0, 3-1, a gente vai entender que é a sua vontade para que a gente ou fique ou volta para casa. Se tiver 2-2, o Senhor não abençoa esse meio. E a criançada, Irina, vamos voltar para a Ucrânia, vamos voltar para a Ucrânia. E eu vendo tanta necessidade na Alemanha para trabalhar, eu via aqueles campos brancos, eu queria trabalhar na Alemanha. E a gente começou a tirar o sorteio. Primeiro os Lata. A gente orou, pediu a bênção do Senhor. Primeiro os Lata, Ucrânia. Depois Lucas, Alemanha. E ele ficou, Depois Irina, Ucrânia, 2-1. E eu, por último, Ucrânia 3-1. Nós choramos, oramos, e nós decidimos a voltar à Ucrânia, país que estava no meio da guerra. E você vai me perguntar: e você não estava preocupado com as crianças? Quando eu estava vindo para cá, nós viemos no Galeão, pegamos um táxi e a pessoa que estava nos levando, a gente começou a conversar da Ucrânia e eu fiquei surpreso que ele estava sabendo de tantos detalhes. E ele falou para nós: vocês vieram para morar aqui no Brasil? Eu falei: não, a gente veio para visitar a igreja amada que a gente ama. E vocês vão voltar para a Ucrânia? Sim, a gente vai voltar. E as crianças? E a segurança?
Foi essa pergunta que eu, pai de família, fiz para Deus. Senhor, é seguro voltar para a Ucrânia? Nós temos filhos pequenos, eu tenho uma esposa. Eu confesso a vocês, eu sentia muito medo. E sabe o que Deus me falou? Quem garante a sua proteção não é o lugar onde você está, mas quem está do seu lado. Eu estava ouvindo uma mensagem de um homem muito simples, humilde da Ucrânia, pregando na internet. Ele estava pregando sobre 3 amigos de Daniel. Eles entraram num fogão. E no meio do fogão, Deus garantiu a vida deles. Porque Deus falou, se eu protejo, tudo vai estar bem. Mas você pode estar no melhor lugar do mundo. Cidade de Londres, Nova York, eu não sei qual é o lugar mais seguro do mundo. Afinal de contas, qual é o lugar mais seguro do mundo? Tem algum lugar? Suíça? Eu não sei. Gente, amada igreja, vamos olhar para o Pedro. No meio de uma tempestade, ele fez uma pergunta certa para o Senhor. Senhor, és tu garantia da presença de Cristo? Segunda coisa que a gente vê aqui. Segundo o que faz Pedro, ele fala, manda-me. Não é Pedro que diz para Jesus, Senhor, eu gostaria de andar sobre as águas. Mas ele diz, Senhor, se és tu, tu manda. Eu não sei até que ponto você entende a importância de leitura da palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que você lê a Bíblia, mas eu quero dizer para você, se você talvez ainda não está curtindo, ainda não entendeu o valor da palavra de Deus, e você não lê a Bíblia todos os dias, eu peço você, em nome de Jesus, começa a ler a palavra de Deus todos os dias, porque ali a gente vai encontrar todas as respostas para o nosso coração. Nós estamos agora surpresos com o mover de Deus na Ucrânia. Por um lado, a gente vive o pior momento da nossa história, mas por outro lado, eu posso dizer com medo que nós talvez estamos vivendo o melhor momento da história da igreja ucraniana. As igrejas se abrem. Eu já falei para vocês pela manhã que somente a nossa equipe geração, que a gente trabalha com DNA missionário, nós estamos trabalhando agora com 30 plantação de igrejas em vários lugares da Ucrânia. Muitas igrejas que agora estão se abrindo lá perto da linha de fronte, 10% são os crentes antigos, 90% das pessoas são as pessoas que nunca iam para a igreja. Como é importante é saber da vontade de Deus. Eu confesso a vocês, eu fiquei muito tocado hoje pela manhã aqui na igreja, quando o pastor pediu a vocês darem um abraço em nós. E quando alguns homens fortes brasileiros, morenos, iam chegar para dar um abraço para nós, sem poder falar uma palavra, só chorando. E eu pensei, Deus, nós não estamos sozinhos. Porque se o Senhor garante que Ele está mandando a fazer alguma coisa, não tenha medo, faça, obedeça. Terceira coisa que vale a pena prestar aqui, atenção nesse texto aqui. Primeiro foi a garantia da presença de Cristo. Segundo, ouvir uma ordem do Senhor. Se Deus não chama, não vá. Se Deus não falou para você fazer alguma coisa, não faz. Aguarde uma confirmação do Senhor. Mas se Ele dizer, vá, então vá. Porque a terceira coisa, o que Pedro faz, ele diz, Senhor, se Tu quiseres que eu vou ao Teu encontro, os nossos caminhos têm que ser à direção do Senhor. Gente, a Ucrânia tinha tudo para perder. Eu falei para vocês pela manhã que a Rússia estava pensando em 3 dias ocupar a capital Kiev, uma cidade de 4 milhões de habitantes. O plano deles era matar o presidente Zelensky, matar a sua esposa, seus 2 filhos adolescentes.
Eu havia falado hoje pela manhã que a Rússia, a KGB da Rússia, antes da guerra, dividiu a população da Ucrânia em 4 partes. Tinha listas de 40 milhões de pessoas. A primeira lista, matar todo mundo, matar o governo. A segunda lista, aprisionar algumas pessoas, principalmente da liderança, das igrejas, dos artistas, aqueles que apoiavam a Ucrânia. A terceira lista, os colaboradores, aqueles que iam colaborar com o regime. E a quarta lista, eles fizeram a lista daqueles tanto faz. Só que eles erraram em todas as listas. A Ucrânia tinha tudo para perder. Em um mês eles queriam chegar até a Ucrânia Ocidental. Eles queriam deixar apenas a cidade de Lviv, porque eles sabiam que a cidade de Lviv é aquela que odiava o regime soviético. Porque nós éramos um lugar independente. Nós éramos mais longe da Rússia. Eles não queriam pegar a nossa região, mas eles queriam chegar perto da cidade de Lviv. Mas o povo reagiu. E até hoje a guerra está continuando há 2 anos. Na verdade já faz 10 anos. Por causa da Crimeia. Mas sabe o que a gente, durante esses 2 anos, o que a gente percebe? Olha, não tem uma explicação por que a gente vive até hoje. Senão uma. Deus está andando conosco sobre as águas. E isso quer dizer experiência com Cristo. Na sexta-feira, a Irina falou no culto para as mulheres, e foi um culto muito abençoado, e eu fiquei muito feliz com a pregação da minha esposa. E ela falou um pouco sobre a Zlata. Sabe a nossa história? Nós, 10 anos do nosso casamento, a gente passou sem poder ter filhos. A medicina falou para nós: vocês não têm chance. Pai do Senhor, irmão. Márcio. Ele foi para a Alemanha trabalhar. Muito obrigado, muito bom te ver aqui. 10 anos a gente passou sem filhos. A medicina falou para nós: vocês não têm chance de ter filhos. Mas nós passamos aqui pela igreja do Recreio. Participamos de um grupo pequeno. Dos casais que passaram também por essa mesma experiência. A igreja orou por nós. Eu até fiz uma cirurgia aqui no Brasil. E a sua igreja ajudou a fazer aquela cirurgia. Voltamos para casa, não funcionou em nada. E Irina sempre me falava: Anatoly, vamos adotar uma criança. E eu adotar? Eu sou homem. Será que eu não sou capaz de produzir uma criança? Lembra o conselho do pastor Valdemiro? Seja ousado, pense grande. E segundo conselho, seja humilde. Deus dá graça aos humildes, mas aos orgulhosos, Ele é adversário aos orgulhosos. Deus está trabalhando em cima do meu orgulho. Mas Deus me quebrou, uma longa história para encurtar. Deus quebrou o meu coração e através da minha esposa, ela foi uma mulher de fé, que Deus trouxe para nossa casa uma menina de 2 quilos, que foi nascida no 7º mês da gestão. A Zlata está aqui? Não, ela já foi embora. Sabe, depois de Zlata, depois de 5 semanas, a gente não sabia disso, mas nós engravidamos com um milagre chamado Lucas. E aí a gente cresceu como Zlata e Lucas. 2022, no dia 24 de fevereiro, começa a guerra. E o nosso governo decreta uma lei. Os homens entre 18 anos até 60 não podem sair do país e quase todos eles podem ser alistados para o exército. Mas deram 7 exceções. E um deles, quem tem filhos adotivos, não pode ser alistado para o exército. Quem tem filhos adotivos pode sair do país. E toda vez quando a gente sai com uma família para fora da Ucrânia para fazer um trabalho como foi agora, eu sempre volto para Zlata no carro e falo: Zlatunha, Zlata, obrigado. Hoje muitos homens na Ucrânia pagam 10, 15 mil dólares para poder sair do país, porque não aguentam uma situação lá dentro do país.
Meu pai, um homem de fé, um pastor, já aposentado, senhor de 80 anos, mora agora nos Estados Unidos há 20 anos. Ele sempre telefona para mim e diz: meu filho, como Deus foi sábio, Ele colocou as latas na sua vida, para que você possa fazer hoje o ministério que você faz, dentro da Ucrânia e fora da Ucrânia. Mas sabe o que? Eu volto na minha memória 10 anos atrás. Eu lembro Anatoly, naqueles primeiros 10 anos, quando eu perguntava ao Senhor: Senhor, o Senhor me ama? Por que o Senhor dá criança para alguém, mas não dá para nós? E quando a gente se compara, achando que alguém tem mais do que tenho eu, a gente pensa: eu não mereço, Senhor, porque o Senhor não me ama. Mas quando eu olho hoje, eu falo: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Gente, eu quero parar aqui. Eu quero que você agora pense na sua vida. Talvez você está num momento travado de 10 anos. E você faz pergunta para Deus e você diz: Senhor, por quê? Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não responde ao meu problema? Por que a minha vida é assim? Por que eu tenho filho doente? Por quê? E uma tempestade está machucando o seu coração. Eu quero dizer para você: quem sabe Deus está por trás disso. Nós perdemos o controle. Deus não perde o controle. No céu, no comando celestial, não tem situações imprevisíveis. Você acredita nisso? Deus está cuidando de nós. Lembra Romanos 8, 28? A todos aqueles que amam ao Senhor, tudo convém para o bem. E quarto e último, esse momento é pesado para mim. Quando a gente olha para a vida de Pedro e a gente vê como Deus trabalhou na vida desse homem, tão arrogante às vezes, mas tão fiel, tão rápido. A gente vê aqui essas 4 coisas: que ele queria ouvir a garantia da presença do Senhor, ele queria ouvir uma ordem do Senhor, ele teve uma experiência com Deus, porque ele andou sobre as águas. E quarto e último, como é importante segurar um foco no Senhor, em Jesus. Porque a Bíblia diz que ele andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando ele desviou o seu olhar de Jesus, começaram os problemas. Interessante, a situação não mudou. A única coisa que Pedro fez, ele desviou a atenção do Senhor Jesus. Como é importante ter um foco correto. Uma das coisas mais difíceis que nós, a igreja ucraniana, estamos vivendo hoje é a nossa relação com a igreja russa. Nós não entendemos a igreja russa hoje em dia. No dia 24 de fevereiro, quando começou a guerra, pastor Pinudo, sabe quem ligou para mim? Todo o nosso pessoal da Rússia, que a gente fazia trabalho com uma escolinha de futebol. Porque por 2 vezes a gente foi para a Rússia, e lá na Rússia, graças ao trabalho que a esta igreja, vocês, estão sustentando, nós criamos 8 escolas de futebol. Quem ligou para mim foi Ilya Kambarov, lá de Volgogrado, lembra? Ele ligou: Anatoly, eu estou chorando aqui, o que está acontecendo na Ucrânia? Eu falei: teu país está nos bombardeando. Aí ele me falou: o que a gente pode fazer? Aí eu falei para ele: Ilya, vá para a rua, grita sobre a maldade que o seu governo está fazendo. Sabe o que ele me respondeu? Anatoly, peço perdão, mas é muito tarde. Lembra Tiago? O livro de Tiago no Novo Testamento? Muitas vezes a gente pensa que pecado é fazer algo errado. Mas Tiago diz: quando você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Você sabia que a igreja, nós estamos online, né? Que vou ser mais light. Você sabia que a liderança batista russa chamou a liderança batista ucraniana no 2º mês da guerra para um encontro na Turquia?
E os nossos pastores líderes falaram para os pastores líderes russos: por que vocês não vão lá? Por que vocês não escrevem uma carta para o presidente? Por que vocês não levantam a voz? Afinal de contas, qual é o papel da igreja no meio da guerra? Sabe o que os russos nos responderam, os pastores russos? Eles disseram o seguinte: nós não podemos fazer nada, porque se a gente falar contra Putin, ele vai confiscar todos os nossos templos e ele vai fechar as nossas igrejas. Sabe qual pergunta eu faço para mim mesmo numa situação dessa? Eu pergunto: gente querida, por favor, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é manter os nossos templos. Me parece que quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento e principalmente no Sermão do Monte, Jesus disse: vocês são a luz e o sal para o mundo. Onde tem que falar, tem que falar. Onde tem que levantar a mão, tem que levantar a mão. Custe o que custar. E sabe o que a igreja ucraniana faz? A igreja ucraniana está ao lado do povo. A igreja ucraniana está servindo no exército. E sabe o que? Muitos crentes, batistas, sempre éramos pacifistas, mas tivemos que mudar a nossa teologia. E muitos crentes foram para a guerra pegar a arma. Alguns meses atrás, um pastor colega meu na cidade de Rivne, Andriy Kornichuk, ele é um pastor de uma das maiores igrejas da Ucrânia. O irmão mais novo dele foi alistado para o exército. Ele era líder de adolescentes do estado de Rivne. Um homem de Deus, ele foi morto. Ele foi morto na guerra. E no sepultamento do seu irmão na praça principal, o pastor Andrei falou uma frase que mexeu comigo. Ele disse o seguinte: o soldado ucraniano mata o invasor russo não porque o odeia, mas porque ama a sua família. Antes de julgar a gente, se coloca no nosso lugar. O que você faria se alguém chegasse na sua casa e queria maltratar a sua esposa ou as suas filhas? Você faria o que com esse ladrão? Pai do Senhor? Óbvio que a gente tem vários instrumentos, mas é esse momento que a gente vive hoje. Eu confesso a vocês, a nação ucraniana já está cansada. Nós não temos recursos humanos e financeiros e militares como tem a Rússia. O nosso armamento está terminando. Dizem que a Ucrânia tem fôlego até final do ano. Se o Ocidente não nos ajudar, se o Brasil não nos ajudar, a gente tem tudo para perder. E a gente não quer viver como escravos. Sabe qual é a diferença do pensamento do escravo e do pensamento dos filhos de Deus? Os escravos sempre olham para trás. Os filhos de Deus sempre olham para frente. Lembra dos espiões que foram enviados para Josué? Os 10 disseram: sim, está muito legal lá, mas olha lá atrás, a gente tem tanta comida, está bom lá. O fato é que a gente é escravo, tudo bem. Mas apenas 2 disseram: olha lá na frente, Deus garantiu para nós o melhor futuro. Nós temos que ter a mentalidade dos filhos de Deus, que olham para frente, não que olham para trás. Nós carecemos da sua ajuda, nós carecemos das suas orações. Eu quero agradecer a essa igreja que nos trouxe para cá. Eu quero agradecer a Deus pela visão dessa igreja, pela visão missionária que vocês têm. Eu, Anatoly, minha esposa Irina, Vitali e Irina, e a sogra. A Vitali veio com a sogra, viu? Ele é um homem abençoado. Nós somos prova daquilo que a sua igreja ama missões. Muito obrigado, pastor Wander, por ter trazido-nos para cá. A gente tem momentos maravilhosos, mas tem muita coisa para fazer e Deus quer usar a sua vida. Não perde foco. Nós vamos voltar para a Ucrânia. Não porque a gente se sente seguro lá. A gente está dormindo à vontade aqui de madrugada. Não tem sirenes. Embora eu confesso a você, quando eu vou para a praia, aqui no Rio, eu não sei o que eu posso levar. Eu tiro o meu relógio,
Eu não sei se eu posso ir com celular, eu boto lá no fundo e sempre olho para trás assim. E não sei se é seguro na Ucrânia mais seguro ou se é mais seguro no Brasil, aqui no Rio. Cada um tem seu desafio. Faça a sua parte, não desanima. Deus está ao nosso lado. Se a gente confiar nele, Ele não vai nos deixar. No dia 24 de fevereiro de 2022, esse dia marcou as nossas vidas. Jamais esqueceremos as emoções que a gente passou lá. A cidade de Kiev, que fica a 500 quilômetros, quase metade da população saiu da cidade rumo à Ucrânia Ocidental, para a cidade de Lviv, que fica mais na fronteira com a União Europeia. Naquele dia nós tivemos engarrafamento de 500 quilômetros. Em meia hora não tinha mais gasolina nos postos de gasolina. Sabia que eu não ando na Ucrânia com tanque vazio? Quando chega na metade eu coloco o máximo, porque não se sabe o que vai acontecer amanhã. Os carros elétricos, coitados, muitos ficaram abandonados na estrada. Era um caos. E na cidade de Kiev a gente ouviu uma história no primeiro dia de uma família que impactou o país inteiro. Uma família que morava num prédio em Kiev, ele se levantou de manhã, a cidade de Kiev foi bombardeada pelas bombas de uma maneira muito, muito forte. Eles foram para esconderijo, e quando ele subiu, o pai da família subiu, ele viu que em frente do prédio, no estacionamento, havia um carro somente. Todo mundo tinha ido embora. Havia apenas um carro com motor ligado, mas sem motorista, sem ninguém lá dentro. Ele disse: alguém vai usar o carro. Depois de 2 horas ele subiu de novo, ele viu que aquele mesmo carro estava parado lá com o motor ligado, sem ninguém lá dentro. Depois de 4 horas ele subiu de novo, ele viu que esse carro por 6 horas estava ali na frente com o motor ligado. Ele pegou a sua esposa, seus 3 filhos pequenos, entrou naquele carro, óbvio a chave estava lá, e ele começou a fugir da cidade de Kiev, naquele momento muito perigosa. E ele foi à direção à cidade de Ivano-Frankivsk, na Ucrânia Ocidental. Depois de alguns dias, quando eles se estabeleceram, ele entendeu que ele tem que devolver o carro, mas quem é o dono? Ele começou a procurar alguma informação dentro do carro. Abriu, como se chama? Porta-mala, esse aqui no carro tem do lado direito. Porta-luva? Porta-mala para coisa grande, é atrás. Porta-luva. E tem luva aqui no Brasil? Deve ser porta-picolé. Ou água de coco. Ele abriu o porta-luva e lá havia um número de telefone, sem nome, sem nada, o número de telefone. Ele pegou o número de telefone, ligou lá, e um senhor atendeu o telefonema, falou: alô. E essa pessoa disse o seguinte: eu suponho que eu roubei o seu carro. Esse carro está comigo. Eu quero devolver esse carro para o senhor. O seu carro salvou a minha vida. E aquilo que ele ouviu do outro lado da linha mexeu com nós, como os ucranianos. A gente entendeu que a nossa nação, Deus está trabalhando com a nação ucraniana. E aquela pessoa disse o seguinte: a questão é que eu tenho 4 carros. Quando começou a guerra, eu preenchi o tanque de todos os 4 carros. Peguei a minha família, coloquei num carro e deixei 3 carros lá fora para as pessoas usarem. Você é o último que está devolvendo o carro. Eu não sei quantos carros você tem, simbólicos, mas não deixe de fazer a sua parte. Lembre, é possível andar sobre as águas, que não é natural, mas se Deus está ao nosso lado, a gente pode fazer muito mais do que sonhamos ou imaginamos. Pastor Wander, eu chamo o Senhor.
E quando você ouve o coração do Anatoly, e ele disse uma coisa importante: quem somos nós para julgar? Ao olhar o Brasil e a nossa situação, nós ficamos pensando que a nossa vida é tão boa, não é? Do que é que reclamamos? Do que é que você nessa igreja tem reclamado? Mas esse é o momento de você pensar o que importa na sua vida, o que é mais relevante. E a pergunta que ele tem feito a Deus, o não entendimento muitas vezes, porque, gente, olhe para mim, tem horas que a teologia não bate, os ensinamentos teológicos não batem, nós não entendemos, mas uma coisa nós cremos pela fé, Anatoly: Deus está no controle. Assim como esse homem, guiado por Deus, que deixou carros ligados para que pessoas fugissem, são nessas pequenas coisas que nós vemos a boa mão do Senhor. E eu tenho certeza que apesar de toda luta, de todo sofrimento, Deus não perdeu o controle da história. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos neste momento, irmãos, fazer um voto pessoal a Deus. Você que tem estado aqui na igreja, e nós temos um lugar tão confortável, talvez você tenha uma vida tão confortável, mas que você possa pensar neste momento: Senhor, o que queres de mim? Porque daqui a alguns anos, de que vale tudo aquilo para o que você tem gasto a sua vida? Os bens materiais não valem de nada, muitas coisas pelas quais lutamos não valem de nada. A única coisa que vale é o legado que você vai deixar e a convicção de fé que você vai ter. Eu queria que você agora orasse, enquanto nós vamos cantar uma canção. As duas famílias ucranianas vão estar aqui para nós orarmos por elas. Quinta-feira ainda, o pastor Anatoly vai estar conosco no culto do Celebrando a Vida. E eu vou pedir agora que o pastor Ricardo venha até aqui. Ele que foi uma pessoa tão importante lá na Alemanha e na Rússia, ajudando os ucranianos e os russos. Agora eu quero que você olhe para dentro de você, feche seus olhos, pergunte para você diante de Deus o que é que importa, o que Deus está querendo da sua vida. Será que não é hora de você mudar o foco e algumas preocupações que você tem, que na verdade não importam coisa nenhuma? E Deus está desafiando você e a mim a que nós tenhamos os olhos no reino e nas coisas do reino, porque o que nós ouvimos aqui e vimos é muito duro, mas é a realidade da vida. Clame ao Senhor por você e diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Vamos adorar, Maria, vamos adorar o Senhor. Glorifique o Senhor, entregue ao Senhor. Você ouviu um texto nesta noite sobre andar sobre as águas. Talvez você esteja vivendo uma guerra pessoal, mas a mão de Deus não falha contigo. E te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. Diga: se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, E tu és meu. e tu és meu.
e os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Se estou cercado pelo medo, cante, tu és fiel, Senhor, e nunca vais falhar. e ao teu nome clamarei. Além das ondas, Nas ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tu és meu, Senhor. Tu és meu, Senhor. Deus está no controle de todo aquele que entregou sua vida a Ele. Peça a Ele, guia-me, diga. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Peça a Ele, guia-me. Guia-me, Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Peça a Ele, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Peça a Ele, guia-me, diga. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo, mais fundo. Senhor, em tua presença. Levante suas mãos, igreja, e cante isso a Ele, peça. E ao teu nome clamarei. Diga. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Daqui a alguns dias, essa família, Anatoly, Irina, seus filhos vão estar voltando para a Ucrânia, ainda em guerra. Amanhã, Vitali, sua esposa também, Irina, e seus filhos e sua sogra estarão voltando para Prudentópolis, continuar o trabalho missionário. Mas Deus já está revelando um campo novo no meio de ucranianos para eles. De que vale a sua vida? O que é mais importante para você? Qual é o legado que você tem deixado? Eu queria que nós clamássemos a misericórdia de Deus. Pastor Ricardo vai levantar um clamor pela vida dessas famílias e de tantos outros pastores e missionários na Ucrânia, também na Rússia, na Bielorrússia, em tantos lugares que estão agora sofrendo pela guerra. Pastor Ricardo. Vamos orar. Igreja de Jesus, ergue sua mão para cá, levante sua mão para cá.
como um ato profético da igreja brasileira, a igreja do recreio agora no mundo espiritual, com a autoridade que o Senhor nos concede, nós vamos interceder sobre essas famílias agora. Nós vamos interceder sobre esta questão que foi colocada diante de nós. Nós que tivemos na Rússia e na Ucrânia, nós não sabemos o que Deus tem para fazer ainda, mas uma coisa nós pedimos: que o Senhor use tudo isso para manifestar a sua glória, que vidas sejam alcançadas e que missionários alcancem vidas, propagam o evangelho lá. Erga a tua mão para cá agora, estenda a tua mão sobre a vida de cada família aqui, da família do Anatoly, do Vitali, de Prudentópolis e também em Lviv. Pai, no nome de Jesus, Tu és o Deus das nações, Tu és o Deus das guerras, o Teu nome é Jeová Sabaoth. Por isso, Deus, nós queremos colocar diante de Ti esta questão. Tu és o Deus da paz, por isso o Teu nome é Shalom. Deus Shalom, estenda a tua mão de paz sobre esta causa agora. Libere a tua unção poderosa sobre esta questão. Unge agora Prudentópolis, unge agora Lviv. Oh Deus, estenda a tua mão e unge agora, une agora essas cidades, Brasil e Ucrânia. Estenda a tua mão poderosa, libere a tua libertação, libere a tua ação agora. Oh Deus, haja na vida dos teus missionários, na igreja na Rússia, a igreja na Ucrânia. Oh Deus, que a tua honra e a tua glória seja implementada nesse local, nesta obra, nesta questão. Oh Deus, libere o teu poder, libere a tua glória sobre estas causas. Nós colocamos as famílias agora diante de Ti. Toque, Pai, toque em cada uma delas agora. Toque, Pai, no Vitali e sua família. Toque no Anatoly e sua família. Toque em cada família de missionário, em cada pastor, em cada igreja, em cada líder que se levanta. Oh Deus, use esse momento, que o Senhor venha liberar uma unção de renovo sobre a Ucrânia. Oh Deus, libere uma unção de renovação. Faça a obra que duraria 50 anos, o Senhor faça agora nos próximos 3 anos, nos 2 anos. Oh Deus, faça uma obra de milagre. Nós te pedimos um milagre sobre esta questão. Te pedimos uma unção sobrenatural nesta hora. Haja com poder e glória. Sopre sobre a Ucrânia. Sopre sobre a Ucrânia. Sopre sobre a Ucrânia. Que os 4 cantos da terra recebam a unção que será liberada sobre a Ucrânia. Ucrânia, ande pelo mundo. Levante ucranianos que vão no mundo inteiro. Faça uma obra missionária que jamais seria feita se não fosse através desta obra. Oh Deus, no nome de Jesus, sopre nos 4 cantos agora. Ucrânia, receba a glória de Deus. Ucrânia, receba a visitação do Espírito Santo de Deus. Unja crianças, unge filhos, unja jovens, unge adolescentes. Oh Deus, faça uma onda de adolescentes. Levante novos líderes, levante novos pastores na Ucrânia, novos missionários. Que a Ucrânia seja reconhecida como um dos maiores propagadores de missões no mundo. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos uma unção fresca sobre a Ucrânia. É a nossa oração no nome de Jesus. Famílias ucranianas, Vitali, Anatoly, esposas e filhos, recebam um renovo de Deus. Recebam um renovo do Senhor Shalom. Receba a paz que vem do céu. Receba a confiança na glória de que aquele que começou a boa obra terminará. No nome de Jesus Cristo nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos terminar esse culto cantando uma música que abençoa, a música intitulada A Bênção. Ministério de Adoração vai nos dirigir agora. E eu vou deixá-los aqui como fizemos hoje pela manhã, para que ao cantar você clame a Deus a bênção sobre essas famílias. E hoje nós pedimos à congregação
que quando o culto terminar, eles vão descer por ali. Se você puder, se você quiser, vai até ali no cantinho, dá um abraço nessas famílias, eles se sentirem amados, protegidos, abençoados. Tanta gente fez isso hoje de manhã. Não vai embora não, dá um pulinho ali no canto e abraça esses irmãos. Enquanto nós vamos cantar a bênção, que você possa olhar para o rosto de cada um deles e em espírito de oração, pedir por essas lindas crianças e por essas duas famílias, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Quem concorda, diga amém. Se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Diga isso! A bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Diga, diga amém. Amém. Nós concordamos aqui na terra, Senhor, e é ligado no céu. Amém. Cante mais forte que a bênção, que a bênção. Sua presença, diga, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, em todo momento. É contigo.
Louvado seja o Senhor. Continue adorando enquanto a gente vai saindo por aqui. Se você puder, vai até ali, dá um abraço no missionário, nos missionários, nessas crianças. Isso vai abençoar você também.